Deus. Sabia disso? Muito lugar eu vi isso daí. Não reconhecer, irreverência, né? Aquela devida irreverência. O pastor está pregando, o pastor está falando, as pessoas, sabe, voltar a outra atenção, não prestando atenção à palavra. Isso é irreverência. Tudo isso chama-se irreverência. Isso é irreverência. E muitas das vezes na multidão tem tudo isso. Muito típico de acontecer no meio da multidão. Vamos falar aqui de forma global, no meio da igreja em geral e no meio onde se concentra tanta gente. Há muito disso daqui. Muito dessas coisas. Agora, a diferença, fazer a diferença, é o que vai ser preciso nesses tempos do fim. Diga glória a Deus. Fazer a diferença, querer ser diferente, querer realmente, sabe, remar contra a maré, querer manter as origens. Quais as origens? Eu busco a Deus porque Deus me amou primeiro. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia. Eu busco a Deus porque Deus cuida de mim, porque Deus me ajuda, porque Deus me ama e porque também Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Manter essa essência, manter essas origens e não se preocupar com os ventos de doutrina que estão à nossa volta, ensinando um outro tipo de evangelho. E as pessoas não vão suportar, porque elas vão passar pelo momento de prova, mas confiaram a sua base em lugares que não podiam suprir, não podiam dar subsistência na fé, e não terão força de permanecer, não terão força de continuar, porque a essência é o Evangelho, a essência é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu recebi muitas experiências com Deus, irmãos, mas eu vou dizer assim, a regra na minha vida sempre foi assim. Tenho falado até com algumas pessoas, não sou hipócrita e não vou ser hipócrita em momento algum. Eu vou encarar realidades, eu quero realidade na minha vida. Eu quero realidades, eu quero enfrentar fatos. Que a coisa melhor de ser abençoado é assim, não perder a graça de Deus, é deixar Deus rasgar, é deixar Deus trabalhar a nossa vida, amém, irmãos? Encarar situações, enfrentar fatos, tratar momentos, tratar situações que tem que ser tratado, porque é de Deus isso. Então a gente tem que abrir, a gente tem que rasgar o coração, deixar Deus trabalhar e fazer nossa parte também, amém, irmãos? Tem a nossa parte também, a nossa parte tem que ser feita, ela tem que ser enfrentada, que é de Deus isso daí. O próprio Deus abriu um relacionamento com a gente, né? A Bíblia diz que amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo, e quem não ama o próximo não ama a Deus. Então o relacionamento com as pessoas devem ser frontais, como há uma possibilidade de nós termos o relacionamento com Deus através de Jesus Cristo de forma frontal também. Falar com Deus e Deus falar conosco por intermédio da sua palavra. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho. Então, veja bem, abrimos a mensagem dizendo a diferença em meio a uma multidão. O Pai continua procurando, continua catalogando e lutando para manter uma visão, uma vida de adoradores. Adoradores na gratidão, que é uma coisa muito importante a gente ter a gratidão diante do nosso Deus. Em momento nenhum esquecer de Deus, né? Agradecer a Ele. A vida de adorador, dentro da visão da oração e da intercessão, a gente está orando pelos interesses de Deus também, se envolvendo com os interesses de Deus, através da oração, não só por nós. É como eu disse, né? E a gente sabe, há uma fase do cristão que pode ser assim, que ele vai orar e fala assim: Senhor, abençoa minha vida, minha esposa, meus filhos, meu cãozinho, meu trabalho, amém. Aí
o tempo passa, o cristão já acrescenta um pouquinho. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a igreja, abençoa os pastores, abençoa os irmãos. Aí a fase vai aumentando. Aí ele começa a orar e fala, Senhor, abençoa a tua obra pelos 4 cantos da terra. Levanta homens e mulheres cheios do teu espírito, para que o teu evangelho seja pregado. Salva, Senhor amado, aquele jogador que de repente se viu nessa situação, cometendo esse crime tão horrendo. Salva, Senhor amado, os artistas, os apresentadores, salva o homem mais ilustre da terra. Enfim, começa a oração se estender. Isso aí é uma visão e é uma ação de alguém que é adorador. Amém, irmãos? Adorador tem esses aspectos. Adorador tem também um aspecto da comunhão. Tem comunhão com Deus. A comunhão dele é importante, né? Assim, ninguém pegar carona, né? Pode às vezes, alguém, como o corpo de Cristo, a gente se ajudar um ao outro, né? Pelo glória a Deus que o Adelmo está ali, né, dando, eu, né, me acender também, se eu estiver não querendo dar muito glória a Deus, quer dizer, ele acabar saindo umas brasinhas para o meu lado e me acender, como o corpo. Mas cada um de nós precisamos exercer, a igreja precisa exercer uma comunhão com Deus individual. Cada um tem que ter uma comunhão com Deus. Essa é a visão de um adorador. Outro aspecto do adorador é o compromisso. Ele tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com a obra de Deus. Ele tem compromisso com o culto a Deus. Aleluia. Né? Ele está comprometido com Deus para cultuar a Deus. É um aspecto de um adorador. Ele marca a sua presença ali. Ele faz parte. Né? Ele está ali naquele momento, ele não perde aquele momento, amém, irmãos? Ele não perde aquela oportunidade, ele é um adorador. Ele tem que estar ali, fazendo o seu serviço também na parte da adoração, diante do nosso Deus. Diga aleluia. O adorador também, ele é servo, né? Servo no aspecto, irmãos, de, sabe, deixar Deus usar. E uma coisa muito importante, como eu estava falando, esse grupo de irmãos que eu encontrei, eles estavam dizendo sobre uma forma de relacionamento assim meio mandão, né? Tipo assim, olha, é assim que eu quero, vamos fazer, e é assim, acabou. Não. Jesus lavou o pé dos discípulos, né? Jesus, ele sentava ali no meio dos discípulos. Jesus era humilde, né? Como ele interagia com as pessoas, assim também, ser servo é ser humilde. Né? É se colocar como a serviço de Deus, não ao meu serviço, não ao meu interesse. Ser servo é servir a Deus também. Tem o propósito de servir a Deus. Um adorador serve a Deus. Ele serve a Deus. Ele tem essa visão de servir a Deus, né? Ele, sabe, deixa Deus trabalhar na vida dele, para que Deus possa contar com ele para alguma coisa. Para alguma coisa Deus vai contar com ele. A obra de Deus, irmãos, foi falado que a seara é grande, foi até feito uma forma meia cômica de dizer, né? Que Deus literalmente mandou cearenses para cá, né? Mandou, né? O papai do irmão Adel, mandou o Murilão aí, né? O cearense, literalmente cearense, mas a seara realmente ela é muito grande. Né? Deus conta com muita gente, Deus continua catalogando muitos servos para a sua seara, para trabalhar na sua seara, para fazer algo na sua seara. Deus continua, né? Chamando servos para servir, para serviços, para trabalhos, para envolvimentos na sua obra. Foi falado do trabalhador da última hora, não é verdade? Aqui, quem lembra? Que aqueles trabalharam o dia inteiro, aí o Senhor vai lá e contrata, né, na última hora e na hora de pagar, né, Deus paga igual. E alguém fala, mas como? Aí começa aquela rebelião, né? Mas como? A pessoa, né, chegou agora, trabalhou aí 40 minutos, trabalhou a última hora só, e vai ganhar o que a gente ganhou, nós suamos o dia inteiro. E diz lá, né, que o Senhor era dele, a administração, o dinheiro, ele pagava quem ele queria. Muitas das vezes, irmãos, eu sempre falei isso daí, tem gente nova que chega na igreja, que faz diferença, pessoas que estão muito velhas na igreja, e isso me cansa, sabia disso? Como pregador, acaba me cansando muito. Acaba me cansando, pela visão que Deus colocou no meu coração, acaba cansando. Os mais novos, às vezes, chegam, sabe? E dá aquele frutão mesmo, né? É aquela chama mesmo, né?
E os mais velhos já aposentaram o taco. Já estou recebendo aposentadoria, já tenho um salário, já tenho um INSS espiritual, é ruim, hein? Deus trabalha em todo o tempo, Deus não para de trabalhar, né? Disse o meu primeiro líder, o Espírito Santo não fica sentado, ele sempre está em atividade, se movendo sobre a face da terra. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor, ele sempre está se movendo, sempre. Então, o adorador, ele dá testemunho também de que ele é cristão, de que ele tem uma fé. A fé sem obras é morta. Paulo fez um desafio, olha, mostra a sua fé, eu mostrarei a minha fé pelas obras. Ele falou isso, né? Pelas obras eu mostrarei a fé. Abraão mostrou a fé pelas obras, né? Então, ser cristão tem que ter obras, obras da fé. Tem que ter reações de obra da fé. Tem que ter realmente coisas que denunciam isso daí. À luz da Escritura a gente poderia falar um monte de situações. E tem aqui, vamos ler aqui. A gente não vai estender tanto a mensagem, mas tem muita coisa para falar. Então, a fé, ela é demonstrada por obras. Há obras da fé. Por exemplo, alguém chega a você e, desesperado de alguma maneira, te conta um problema, e você tem a oportunidade de evangelizar, e você não evangeliza, onde está a obra da fé? Onde ficou a obra da fé? Não é verdade? Se o cristão, muitas das vezes, naquela parte social da vida, né, está diante dos amigos, está diante dos parentes, dos conhecidos, tem a oportunidade de apregoar o evangelho, e não apregoa, onde estão as obras da fé? Né? A pessoa fala assim, nossa, ele é da igreja, mas o que sai da nossa boca, né, denuncia a fé mesmo, né, as obras da fé. A fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela é morta. A fé é denunciada. A fé tem que ser demonstrada. Nós temos que assumir mesmo, irmãos. Assumir a fé. Assumir a fé não significa ser perfeito. Assumir a fé é nas necessidades básicas. Ou seja, nas ações básicas, a gente não negar. Significa, eu sou aqui o que eu sou em casa, o que eu sou na rua, diante dos amigos, eu vou denunciar que eu sou um cristão. Em circunstância que for, eu não vou negar a minha fé. Amém, irmãos? É isso aí. Testemunho. Há um testemunho. Testemunho de fé. Tem que ser demonstrado. Tem que ser mostrado. Nesses tempos que a gente está chegando aí, sabe, a coisa vai ficar mais agravada. Mas se prepara. Vamos pedir graça. Vamos pedir graça. Tem gente que nem mais acredita que Jesus vai voltar, sabia disso? E aquele texto fala assim, né? Onde é que estava aquela esperança de vocês que dizia que Jesus ia voltar? Tem até isso na Bíblia. Tem gente que nem acredita mais na vinda de Cristo, irmãos. Não. Tem gente que nem mais acredita nisso. Tem gente, irmão, se brincar, né? Vai começar a falar de missa sétimo dia. Vai falar assim, morreu, acabou. Não, inferno não existe, nem céu mais. Sabia disso? Tempo do fim. É tempo do fim. É tempo do fim. Diga aleluia. É tempo do fim. Na hora do louvor, a gente estava louvando ali, Deus tocando no meu coração, e Deus fala com a gente, irmãos. Deus fala com a gente. Tem hora que dá medo, como Deus fala. Por quê? Porque a responsabilidade de pregar o evangelho é tão grande, que às vezes vai se tornar assustadora. Do jeito que Deus falou comigo aqui, dá medo, porque o resultado de alguma ação nossa, dá medo de como as pessoas vão pensar, quando Deus falar. Eu tenho tido experiências assim. Dá medo de como as pessoas vão reagir ao ouvir. Porque sabe o que eu estou sentindo? Que o homem de Deus, a mulher de Deus, o pregador, a pregadora, que se pôr a buscar a Deus para pregar o evangelho, irmãos, muita gente não vai fazer assim, o cara está louco. Não é assim que se fala. Nesse evangelho, não, imagina, que isso. Né? Não faz nem uma campanha.
O que eu estou querendo é outra coisa. Eu estou querendo